Meu filho já está com 2 anos, não está na hora dele desfraldar? Fralda está tão caro e não vejo a hora. Meu filho está com 3 anos e ele já sabe pedir para fazer xixi, mas ele ainda não está pedindo para fazer cocô. Esse menino é um sem vergonha, não é possível. Pede para uma coisa, não pede para outra. O meu nome é Simone Roque, eu sou pedagoga, psicopedagoga e especialista em desenvolvimento infantil. E hoje a gente vai falar sobre desfraude. Pois é, hoje a gente vai estar falando sobre desfraude. Eu sei que toda mamãe fica ansiosa por viver esse momento de desfraude para o filho. Porque para a criança é um processo, mas para os pais é uma conquista. Mas a gente tem que começar a entender que o processo de desfraude não é tão fácil como se imagina. A gente tem a tendência de banalizar esse processo, porque a gente automaticamente pensa na lógica. Bom, se essa criança já fala, ela já sabe pedir para ir no banheiro. Ele sabe pedir a água, ele sabe falar, ele sabe fazer pirraça, ele sabe fazer tanta coisa e não sabe pedir para ir no banheiro. Muitas vezes a gente acredita que simplesmente o fato da criança já conseguir se comunicar verbalmente é o suficiente para que a criança saiba pedir para ir no banheiro ou para que ela automaticamente peça. Eu sei que existe toda uma questão em cima da questão do desfraude. Não somente a questão do desenvolvimento da criança em si, mas também nos dias de hoje está muito associado ao financeiro da família, porque fralda não é barato, nós sabemos disso. Eu hoje resolvi pegar e gravar esse vídeo justamente por uma resposta e uma conversa, um bate-papo que eu precisei ter com uma mãe. Como todos sabem, eu sou diretora de uma creche que recebe crianças bem novinhas. E a mãe me pediu todas as informações da creche, pediu as informações de documento, de valores, de horário, mas no final de tudo, ela me colocou lá bem destacado a seguinte pergunta: vocês ajudam no desfraude, né? Vocês fazem o processo do desfraude. E aí eu pensei, que processo é esse que a mãe acredita que uma escola é capaz de fazer? Porque a escola, ela não faz o processo de desfraude. O processo de desfraude é algo normal na vida da criança. Não tem o tempo, não tem o momento, não tem uma hora exata, não tem nem sequer uma idade exata. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que de forma cronológica não vai ter uma idade exata para que uma criança entre em processo de desfraude ou chegue ao total processo de desfraude. Mas nós tendemos a acreditar, até pelo processo de escolarização, que a criança dos 2 para os 3 anos já deve estar em processo de desfraude e na finalização desse processo aos 3 anos de idade, como se fosse inadmissível uma criança aos 3 anos ainda usar fralda. Mesmo porque muitas escolas, até de educação infantil, não recebem crianças que ainda usam fralda. Por conta de todas essas situações, a gente vai caindo em enganos quanto ao desenvolvimento da criança. Porque o desfraude faz parte do desenvolvimento, não somente da criança, mas também do corpo em si. E não é um processo tão fácil assim quanto se deduz, com a questão de tipo, falou, pode pedir. Não, não é assim. Por quê? Porque, na verdade, o fato de falar não significa que a criança vai automaticamente saber pedir. Porque falar é um processo. Entender o tempo de falar é outro processo. Você vai perceber, e quem já passou por isso, ou quem já teve um primeiro filho, sabe do que eu estou falando. É muito comum a criança em processo de desfraude avisar somente depois que ela já fez. Quantas vezes a criança que está em processo de desfraude, ela avisa que ela fez xixi? Ou seja, ela já está mijadinha, ela já molhou as calças e aí ela avisa que fez xixi. Quantas vezes a criança faz cocô e depois fala o quê? Cocô, fiz cocô. Por quê? Porque quer ser trocada logo.
Simplesmente o fato da criança manifestar para a mãe, para a família, de que ela já sinalizou que fez xixi ou que fez cocô, faz com que a família se engane e retire rapidamente a fralda daquela criança, acreditando que a partir daí a criança já vai estar totalmente pronta e daí em diante ela vai começar essa questão de desfraldar. E aí o que acontece? Existe aquele momento em que a criança está lá brincando no parquinho da escola, já com total desfraude, porque a partir daí a mãe já retirou, a criança já está com a calcinha, já está com a cuequinha e no meio da brincadeira a criança faz xixi em meio ao parquinho. Ou a criança está numa casa de festa bem legal, bem divertida e no meio daquilo tudo a criança de repente faz xixi no meio da festa. Por que isso acontece? E muitas vezes isso irrita a família. Porque, na verdade, essa criança ainda está no início de todos os processos. Porque, como eu falei, o fato de uma criança já saber falar e até comunicar que já fez, não quer dizer que ela esteja em total desfraude. Porque, para a criança entrar em total desfraude, existe um segundo processo que ninguém fala, que é o processo do conhecimento do próprio corpo, que é o processo do conhecimento do sinal do corpo. Então, família, você, papai e mamãe, quando você corre para ir no banheiro, você corre para ir no banheiro fazer xixi, por quê? Porque você sabe que a sua bexiga está cheia, que está bem apertadinha, então automaticamente você corre para fazer xixi. Quando dá aquela dor de barriga, o que a gente faz? A gente corre para o banheiro porque a gente sabe que a gente está com vontade de fazer o cocôzinho. Ou seja, o que acontece? Nós entendemos os sinais que o nosso corpo dá. Entendendo esses sinais, nós nos antecedemos a ele e vamos ao banheiro antes mesmo que aconteça a urina ou as fezes. A criança, em processo de desfraude, ainda não descobriu os sinais do corpo. Quando elas descobrem, aí sim elas podem se anteceder. E automaticamente, quando elas perceberem, como nós percebemos que a bexiga está cheia, elas se apertam e falam, olha, quer fazer xixi. Ou simplesmente, às vezes, não falam, mas elas correm para fazer. Da mesma forma, acontece naturalmente com o cocôzinho. Eu quero dar uma dica para você, família. Não se apresse. Até os 5 anos, uma criança pode ainda estar em processo de desfraude. Não existe um tempo imediático para que esse desfraude aconteça. Algumas crianças vai acontecer antes, outras vão acontecer depois. Isso não é um problema. Dica número 2. Se a gente tem que participar desse processo, por que participaríamos de 2 processos diferentes, como é o caso do piniquinho? Eu sei que a questão toda do piniquinho, hoje tem tanto piniquinho bonitinho por aí e que a gente quer pegar e comprar para que os filhos se empolguem e se sintam motivados. Mas eu, particularmente, não aconselho os pais a passarem pelo processo do piniquinho. Por quê? Porque o piniquinho não é o vaso não é o piniquinho. Então, por que a gente não vai direto para o vaso? Hoje, a gente tem muita coisa nova por aí. Hoje, vende-se em qualquer lugar e não é algo caro. Aquelas tampas que a gente pode colocar em cima do vaso sanitário da nossa própria casa, para que a criança sente ali e ela se sinta segura de estando ali, de que ela não vai cair, de que ela não vai afundar no vaso, porque normalmente as tampas de vaso são bem maiores que o bumbum das nossas crianças. Ah, Simone, mas como é que fica a situação da criança ter independência? Porque o vaso é tão mais alto e não é igual o vaso da escola. Porque o vaso da escola ele é pequenininho, adaptado, facilita muito, mas não é o vaso da sua casa, do seu apartamento. Mas hoje tem as escadinhas, sabe? Hoje em dia
Tem muitas coisas novas para ajudar a fazer um desfraude diretamente no vaso e no banheiro da sua casa. Então, por que passaríamos pelo piniquinho se podemos ir direto para o vaso? Podemos tornar, sim, esse processo mais agradável, sem cobrança, sem pressa, sem pressão, nem com a escola, nem com a criança. Porque essa pressão existe com a escola também. Muitas vezes a criança um dia pediu para ir no banheiro, no dia seguinte, papai e mamãe levam a criança já sem fralda para a escola dizendo: olha, tia, meu filho já não usa mais fralda, não é, Joãozinho, não é, Marinha? Já não usa mais fralda, agora já sabe pedir, porque a criança pediu um dia. Mas não significa que ela vai pedir no outro dia e no outro dia. Muitas vezes os pais também se antecipam e a partir daí tiram a fralda durante o dia e deixam só durante a noite. Olha só, as crianças, elas dão um sinal de maturidade pra gente, de que elas estão prontas. Muitas crianças, elas mesmas, arrancam a própria fralda para ir no banheiro. Você pode adiantar, e aí eu vou te dar uma terceira dica para te facilitar. Hoje em dia, existem as fraldas que são tipo calcinhas ou cuecas, dessas que se enfia pelas pernas, em que a criança, em processo de desfraude, pode sim não fazer nas calças, ir no banheiro, arriar, fazer xixizinho, fazer cocôzinho e depois colocar aquela fralda como se fosse uma calcinha ou uma cueca. Então, hoje você teve comigo 3 dicas para você entender, para você ter paciência, para você ajudar e para facilitar o desfraude do seu filho. Meu nome é Simone Roque, eu sou pedagoga, psicopedagoga e sou especialista em desenvolvimento infantil. Eu estou aqui para ajudar você. Conteúdos como esse e muitos outros vão ter sempre aqui no nosso canal. Curta, compartilhe, indique para um amigo, convide outras pessoas e vai lá nos comentários e coloque assuntos que você deseja ouvir, deseja ter esclarecimento ou dúvidas, porque nós estamos aqui para ajudar a você com o desenvolvimento do seu filho. Tchau!